Que a paz de Jesus esteja com todos. Olá, meus amigos, nós estamos novamente aqui no Grupo Espírita Casa de Guará, embora o cenário, seja outro, para fazermos o nosso trabalho semanal, todas as quintas-feiras, sobre o livro da nossa irmã Joana de Ângeles, Vida Plena. A gente de vez em quando mostra o livro para lembrar a obra que nós estamos trabalhando. Então está aqui, Vida Plena, do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, é o último livro da nossa irmã Joana de Ângeles. Então a irmã Joana de Ângeles já escreve esse livro para a nossa existência aqui na Terra e para ser um manancial de conselhos, de orientações, para que nós possamos nos comportar de um modo justo, em conformidade com os ensinamentos de Jesus. Então, os ensinamentos de Jesus, eles contêm profundidades tão elevadas que a gente vai aos poucos, com a ajuda da nossa irmã Joana de Ângeles, penetrando esse pensamento maravilhoso de um professor amoroso, de um mestre amigo que nunca nos abandonou em momento nenhum da nossa existência ou das nossas existências, pensando na quantidade de vezes que nós nascemos de novo, para encetarmos uma nova jornada de trabalho, sempre positivo. Nunca Jesus nos coloca, Deus permitindo, em situações embaraçosas. As situações que nós vivemos são situações, são fatos, são circunstâncias, que nós estamos ali para despertar o melhor de nós, que conseguimos cultivar em existências anteriores. É verdade que o planeta Terra, sendo um planeta de expiações e provas, então a gente paga e ao mesmo tempo sofre o teste, são dois testes em níveis diferentes. Nós estamos ali para trabalharmos pela nossa evolução espiritual. Então o capítulo de hoje ele vai se chamar Paisagem Mental e compõe o capítulo de número 8 deste livro Vida Plena. Antes de nós mergulharmos nas diversas vertentes, nos muitos conselhos que a nossa irmã Joana de Ângeles ela colocou para nós, nós vamos fazer a nossa oração pedindo a Jesus que oriente nosso pensamento, para que nós fiquemos dentro da lição contida no capítulo 8º, para que daí a gente não possa fazer digressões que não comportam o título do capítulo, que é Paisagem Mental. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Então, meus queridos amigos, vamos juntos, eu, vocês, todos aqueles que acompanham o estudo do livro da nossa irmã Joana de Ângeles, que tem o livro em casa, que acompanha esse livro, nós somos todos um grande grupo de estudo. E nesse grande grupo de estudo, a gente aprende com Joana, aprende com Jesus, ouve os conselhos que ela nos dá através dos textos e vamos procurando em prática tudo isso que a gente tem aprendido. Então, a nossa irmã Joana de Ângeles, ela abre esse texto dizendo o seguinte: esforça-te por ser gentil com todos, pois que a gentileza, como afirma o brocado popular, gera gentileza.
Por que será que a irmã Joana de Ângeles, nesse tema que ela denominou de paisagem mental, ela recorre ao poder da gentileza? Porque ela vai falar de fixações mentais e vai nos mostrar como essas fixações mentais determinam o nosso existir aqui na Terra e como essas fixações mentais, elas são as primeiras que são evocadas no momento em que nós vamos desencarnar, porque morte e desencarnação são duas faces do mesmo processo, né? A morte é biológica, a desencarnação é do espírito, é uma operação que se dá em nível transcendente, que é o desligamento do espírito, do corpo biológico, que já cessou a sua existência. E a Joana nos chama muita atenção para isso. Então nós vamos começar esse capítulo contando uma pequenina história que ocorreu há muitos anos, né? É uma história que eu não sei se é verídica pela pessoa que me contou na época, e já tem alguns anos. Então a pessoa era da área da psicologia, era da área, depois tornou-se uma médica da área da psiquiatria, e ela então contou um caso interessante de um paciente, né, que chegou ao consultório dela e ela viu que a pessoa era uma pessoa contida, era um homem, uma pessoa contida, mas que estava num nível de angústia enorme que ele tentava disfarçar, no autocontrole dos gestos, não falava, sério, e sempre olhando e seguindo os olhos dela e observando ela. Isso enquanto ela era psicóloga, ela não era psiquiatra ainda, não tinha sido aprovada na faculdade de medicina, isso foi depois, né? Então ela olhou para ele e disse assim, diga uma palavra. E ele disse, ódio. Ela disse, fale uma segunda palavra. Ele disse, amor. Aí ela virou para ele e disse, explique. Para uma pessoa silenciosa, que não disse nem um bom dia para ela, porque foi de manhã esse encontro, foi a forma como ele encontrou como terapeuta para começar um diálogo. Quando ela disse, explique, ela disse assim, explique, ele falou, a segunda palavra neutraliza a primeira. Se a primeira foi ódio e a segunda foi amor, ele explicou. A segunda neutraliza a primeira. Ela disse que ficou nesse momento muito embaraçada e pensou muitas coisas. Aí ela lembrou dos complexos, né? O paterno e o materno, que são os complexos cardeais de nossa vida, porque tudo é o pai ou é a mãe, né? Veja aí a vida de vocês se não é assim. Aí, culpa do pai, culpa da mãe, foi meu pai que me ensinou, foi minha mãe que me ensinou, né? Eu não prossegui adiante, hoje eu sou vítima da vitimização, porque eu cresci vendo minha mãe fazendo isso, ou meu pai fazendo isso, na minha família tinha esses casos, e hoje eu sou vítima da circunstância. Aí ela chegou e disse assim para ele, cadê seu pai? Ele disse assim, foi assassinado. Aí ela perguntou, cadê sua mãe? Ele respondeu, é o assassino de meu pai. O que é que eu quero que vocês raciocinem com este diálogo de poucas palavras num consultório terapêutico? Quem seria aquele ser que vivia aquele conflito profundo, cujo drama e cujos traumas partiam dos seus genitores? Ele não tinha pai e ele não tinha mãe, não, porque a mãe era a assassina do pai. Então ele havia perdido os dois. A mãe continuava viva, o pai já estava morto. Ela parou e começou a refletir qual seria a melhor forma de abordagem, né, para auxiliar aquele rapaz que vinha numa angústia profunda, né, num nível de ansiedade muito grande, porque ela observou que as mãos dele estavam todas focadas, né, e ele tentava esconder os dedos, sempre a mão fechada para dentro, para que ela não percebesse aquelas erupções na pele, né, que é um sinal também, né,
das ansiedades profundas que as pessoas são portadoras, né? Chega um momento, chega a um nível tal que o corpo começa a somatizar, aí psicossomático, que começa a expelir aquele nível de energia muito ruim que está ali acumulada em seu metabolismo do corpo biológico e o metabolismo do corpo psíquico. Implode, né? Várias coisas vão ocorrer. No caso dele, era essas escaras, ou essas erupções que estavam na pele. Aí eu lembrei desse caso quando eu estava estudando esse texto, Paisagem Mental. E a primeira pergunta que me veio à mente foi assim: Carmélia, qual é a sua paisagem mental? Aí eu passo para vocês a pergunta: qual é a sua paisagem mental? Qual é o seu local psíquico? Onde é que você mora? Mentalmente? No ódio? Na vingança? No desejo de destruir? Ou você mora observando a natureza, vendo o orvalho caindo, agradecendo a chuva, agradecendo o sol, agradecendo por todas as circunstâncias que ocorrem em sua vida para aprender? Onde você mora? Onde é a sua casa psíquica? Porque nós moramos em nossa casa psíquica. Olha que figura que Joana traz, uma metáfora linda. Como é a sua casa psíquica? Que cores ela é pintada? Como a sua casa psíquica você consegue ornamentar a sua casa psíquica? É com mágoa? É com ressentimento? É com ódio? É com acolhimento? É com desejo de auxílio real? É aprendendo, né? Estudando, aprendendo para saber respeitar os limites do outro, para dizer também o que você acha, o que você pensa, sem ofender. Como é a sua casa psíquica? Onde é a sua casa psíquica? Você mora na floresta? Você mora nas montanhas? Você mora na fumaça dos vulcões? Como é a sua casa psíquica? E eu fiquei pensando nessas questões. E Joana disse o seguinte: a sua casa psíquica é o local onde você deposita as suas ideias. É nesta casa psíquica. Então tem o quartinho do ódio, tem o quarto da raiva, tem o quarto da vitimização, não é? Tem o quarto do auxílio, tem o quarto do dever, tem vários cômodos dentro dessa casa. Tem o quarto do segredo, onde você tem algo só seu, profundo, que são seus desejos mais profundos que estão ali guardados, o quarto do segredo. Então, observe a sua casa psíquica. Ela diz que a casa psíquica é o resultado de nossas reflexões para o bem ou para o mal. E nossas reflexões e interesses, porque a gente precisa ter interesse e vontade para realizar aquilo que constitui o cerne de nossas ideias. O cerne das nossas ideias é tudo que nos atrai, é nosso patrimônio pessoal. Você não tem a posse só dessas ideias, você não é um inquilino na sua casa mental, você é o proprietário. Ali está o seu patrimônio, nessa casa psíquica. E Joana diz que é de importância vital que a gente absorva a ideia, né? Aqui lembrando Marlon Requidal, né? Nosso amigo particular e amigo do Grupo Espírita Casa de Guará, que esse vai para dentro, é para que a gente vá devagar, abrindo os cômodos, onde nós guardamos esses sentimentos e essas emoções. Que esses sentimentos e emoções, elas não são positivas. A maioria desses compartimentos da nossa casa mental
nós guardamos neles sentimentos e emoções negativas. Emoções é o que ocorre e sentimento é o que a gente registra da emoção. Esses dias, estudando a respeito de neurociência, né, com o neurocientista, o Carlos Rocho, também com o Dr. Sérgio Felipe, que muitos de vocês conhecem, ele é espírita, Dr. Sérgio Felipe, a respeito da memória, né? E então eu fui e vou trazer para vocês, né, o que eu aprendi, algo muito simples a respeito da memória. Então, tudo que a gente revive durante o dia, todos os fatos, dentro das nossas circunstâncias, e o modo como nós avaliamos, como julgamos esses fatos, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, eles estão ali como uma grande esteira, né, de ocorrências em nossa existência, naquele dia, em nossas circunstâncias. Entenderam? As minhas circunstâncias são completamente diferentes da de vocês. Podemos ter circunstâncias semelhantes, porque eu tenho sempre lembrado para vocês todos que nós convivemos com as intercorrências da vida. Então, aquelas pessoas muito certinhas, muito planejadas, plano A, plano B, plano C, quando há uma intercorrência que o plano A, B ou C não comportou, porque não foi pensado, a pessoa então se destrambelha, se descompensa, ela entra numa espécie de surto, né, administrativo, vamos dizer assim, porque não pensou naquela possibilidade. Entretanto, a Joana vai nos chamar a atenção. Esteja observando as suas circunstâncias, porque tudo isso vai acontecer durante um dia. Eu não sei como alguém diz assim, meu dia é monótono, nada aconteceu diferente. Meus dias nunca são monótonos. Eles têm sempre circunstâncias e intercorrências nessas circunstâncias que eu nem pensei que ia acontecer, o que exige de mim uma solução imediata, né? E eu fico sempre procurando e lembrando como resolver aquela questão naquele momento. Então eu preciso ter as minhas alternativas para a resolução daquilo, sem entrar em pânico, sem ter medo, sem entrar em desespero, porque para tudo há uma solução, nos ensina a nossa irmã Joana de Ângeles. Contanto que, olhe a história, você esteja se preparando para isso. Então, o doutor Sérgio Felipe e o Carlos Rocha, que é neurocientista, os dois são neurocientistas, a diferença é que um é espírita, o outro não, mas são pesquisadores da área da neurociência, eles explicaram a mesma coisa, dizendo o seguinte: todos os fatos que você viveu nas suas circunstâncias durante o dia, eles são jogados para o hipocampo, que é uma região do nosso cérebro. Esse hipocampo, essa região cerebral, se vocês abrirem uma anatomia do cérebro, aí no Google mesmo, né? Pega o celular, vai no Google, coloca hipocampo, a anatomia do hipocampo. A ciência já descobriu que os nossos sentimentos negativos, quando fixados significa repetitivos, dia após o outro, eles têm uma potência tão grande que são capazes de diminuir a região do hipocampo. E aí é preciso que haja medicamento, e aí as farmacêuticas adoram essa parte, né? Que vão compensar a diminuição do trabalho do hipocampo. Porque o que é que o hipocampo faz? Ele pega aquele material todo de informação durante o sono REM, porque aí há outros tipos de sono, nós não vamos perder tempo aqui falando sobre eles. O tema não é sono, né? A gente está falando sobre paisagem mental. Durante o sono REM, segundo esses neurocientistas, 90 a 99% das informações elas são diluídas, porque a função do hipocampo é levar as informações relevantes para essa área daqui, ó, pré-frontal do cérebro. E aí, o que é que vai acontecer aí?
aqui é chamado córtex pré-frontal, né? Essa área aqui, pensando no cérebro triuno, né? O cérebro dividido em 3 partes, né? O primeiro cérebro aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, que foi se desenvolvendo ao longo dos milênios, né? Aí é uma história que também vocês podem pesquisar no Google, cérebro triuno. Nós temos livros espíritas, espiritualistas e não espiritualistas, né, que já fizeram essas descobertas e já estão aí para todo mundo, né, gente? Então, nós não vamos repassar isso aí. Eu só oriento vocês para essa novidade, para quem ainda não conhece essa novidade, que vão fazer a pesquisa para ter ideia. E é só no Google, gente. Os celulares da gente são maravilhosos, né? A gente tem um equipamento fantástico na mão, vamos usar para a gente aprender, a gente ficar, ó. Aí o que acontece com as informações fixadas aqui no neocórtex, nessa região do cérebro? Aí é onde vai entrar a Joana. Vocês aprenderam um dia inteiro da minha circunstância, nas minhas circunstâncias de vida, nessas 12 horas, né? Vamos colocar 12 horas aí. E todos os fatos que ocorreram, o que é que durante o sono REM, né? As informações são armazenadas no hipocampo, descarta entre 90% a 99% lá no sono REM, limpa a mente de coisa demais, só as fixadas elas vão fazer o caminho para essa parte aqui do córtex pré-frontal. Pronto, muito bem. Aí vocês vão fazer a pesquisazinha no cérebro triuno para ver, para olhar, para aprender, para não esquecer isso que eu falei, né? Porque eu não estou usando aqui o sistema de colocar para vocês na tela. Eu acho que eu estou sendo a professora rigorosa, né? Vai lá no Google e pesquisa. O que a Joana vai falar sobre isso, dessas ideias fixadas? Olha, a menor coisa que ela vai dizer é que na hora que nós formos desencarnar, que é diferente de morrer, vocês já aprenderam isso, né? Morrer é a morte do corpo biológico. Desintegrou, coração cessou de bater, cérebro não tem mais vestígios de vida biológica, morreu, certo? Porém, esse desdobramento, essa saída do espírito do corpo, que nem todo mundo vai fazer esse processo, porque aí as crenças limitantes, né, muitas trazidas de religiões, ou então as criadas para nos defender da existência de uma vida pós-mortem. Vai que alguém tem razão, que realmente depois do túmulo existe alguma coisa. Ou é melhor eu acreditar que não existe mais nada, morreu, acabou, né? Que não existe mais essa possibilidade de continuar vivo. Então eu vou fazer as minhas atrocidades aqui, e tudo será esquecido no momento da morte, que morreu, acabou, pronto, apagou. Quem tem esse tipo de crença limitante e muitas outras, tem uma grande dificuldade nesse momento da desencarnação, porque a maioria dessas pessoas entram em sono profundo. Na obra de André Luiz, nós vamos encontrar esses fatos, né? Quando André Luiz vai visitar aquele grande hospital, e lá ele vê mais de 1000 pessoas deitadas em maca, e o enfermeiro vai mostrando, olha, esse aqui tem 700 anos, esse daqui tem 1000 anos, esse daqui tem 400 anos, esse daqui... Como todos dormindo, eles imaginam que morreu, acabou. Olha o que Joana vai dizer, paisagem mental. Olha a questão da fixação mental. Olha o que foi que foi selecionado pelo hipocampo para mandar a mensagem para a área do neocórtex. Olha o que é que nossas sinapses estão fazendo. Eu estava estudando sobre sinapses esses dias e é bom a gente lembrar que no cérebro humano existem cerca de 100 trilhões de sinapses, tá? Para mais ou menos 86 milhões de neurônios. Mais ou menos por aí assim, né? Os números eles não são reais, mas a história de cerca de 1 trilhão de sinapses, sim.
Eu estava aprendendo com o doutor Sérgio Felipe, ele disse o seguinte: por que o ser humano usa até 10% do cérebro humano? É porque ele não sabe usar mais do que isso. O que é que ocorre com essas sinapses? Numa live que ele estava fazendo, já tem alguns anos atrás, eu perguntei, e essas sinapses inativas? Ele disse, você usou a palavra certa, elas ficam inativas. Inativas, sem uso. E aí elas vão entrando no estado de hibernação e a gente morre e elas ficam lá no cérebro como um equipamento que nunca foi usado. Então, cerca de 90% de sinapses não são utilizadas. E nós ainda encolhemos mais esse uso, por isso que até 10%, vocês entenderam esse até aí como é? Ah, cerca de 10%, não, até 10%. Tem gente que só usa 2%, 3%, 4%. Eu fiquei naquele tempo preocupada. Nossa, quanto eu estou usando das minhas sinapses? Quantos trilhões, né? Sabe que são 100 trilhões? Quantos trilhões de sinapses estão inativas neste meu cérebro de agora? Então, isso é grave, porque são dados da ciência. Os neurocientistas têm vindo aí arrasando com tudo e, ao mesmo tempo que eles descobrem esses conhecimentos, corroboram o pensamento de Jesus. Isso que eu acho incrível na Joana de Ângeles. Como é que corrobora, né? Corrobora algo que Jesus diz aqui no livro, que a Joana vai depois nos ajudar. A Joana diz que o evangelho é uma terapia preventiva para a gente não cair nessas ciladas que nós próprios armamos para nós. A gente vive armando arapuca ou arataca, porque o nome arataca significa arapuca, para nós mesmos, com essas fixações. Então, durante o dia, cada fixação é uma arapuca que a gente arma para nós mesmos, para a nossa infelicidade, para o nosso adoecer, para o nosso aniquilamento. Então, olha aí quanta coisa a gente vai interligando, a gente vai aprendendo. A Joana disse que cuidado com esses hábitos horríveis que a gente cultiva, são hábitos terríveis. O primeiro grande hábito terrível que ela chama atenção aqui é o problema do julgamento dos outros. Que a gente vai julgando o que a gente vê, e na psicologia a gente vai aprender, na psicanálise, que o que a gente vê no outro é meu, porque eu projeto lá. Né? Eu não conheço outra coisa, né? Eu não tenho o hábito de olhar para o outro e pensar que ele vive circunstâncias diferentes da minha, né, que ele tem uma forma de se safar dos problemas graves diferente da minha forma, que ele tem uma habilidade desenvolvida por ele mesmo diferente das minhas habilidades. Então, o mau julgamento que a Joana chama atenção para as más qualidades dos outros. E quando a pessoa já tem isso enraizado no seu pensamento, é um prato cheio quando encontra alguém que também tem o mesmo hábito. A Joana disse que isso é um hábito. E a Joana vai dizer em outro livro dela que esse é um hábito, você leva cerca de 10 anos para ele começar a se sedimentar. Tu leva 10 anos falando mal dos outros, apontando os defeitos que você acha. Não é que o outro deva ter, é você que acha. E quer ver um desconforto enorme para essas pessoas que cultivam esse hábito? É encontrar alguém que não tem esse hábito. Porque ele começa, né, a apontar o defeito de alguém, e Joana diz que a gente tem que estar alerta para este mau hábito, e aí não encontra a recepção no outro. Quando não encontra a recepção no outro, fica com raiva, até ódios grandes, porque ele quer parceiros. As pessoas que pensam assim querem parceiros. O que nós temos que nos comportar? Olhar se nós somos e temos essa experiência do cultivo desses hábitos terríveis, né, de fazermos julgamentos ruins a respeito dos outros. É porque isso aí, a Joana diz taxativamente, vai virar uma fixação.
A Joana nos ensina, procure terapia preventiva no Evangelho. Meu Deus, mas como fazer isso? Ela diz que todos nós somos portadores da outra face. Que há uma face do bem e uma face do mal. Todos nós. Ninguém se salva aqui no planeta Terra, viu, gente? Esses 8 bilhões que estão aí encarnados e cerca de 20 e tantos bilhões que estão desencarnados ao redor, todo mundo está no mesmo barco. Então, olhe para você, porque eu estou olhando para mim, porque esses 7 bilhões, não sei quantos, 999 milhões, não vão me interessar para que eu crie hábitos negativos. E a Joana vai lembrar que hoje, em tempos de mídias sociais, isso aí se aprofundou extremamente. Porque eu quero aparecer na mídia social, lindo, feliz, né, portando um visual que é aquele que eu acho que deva ser o benquisto para todos, quando na verdade não é assim. Você está em casa, você está mais à vontade, você não está maquiado. Eu dei uma arrumadinha no visual para estar aqui, né? Estava com a roupa assim, bem de casa, fazendo uns serviços assim, bem domésticos. Olha, está na hora de fazer o trabalho. Chegou o momento, então, para-se ali, então dá-se uma arrumadinha no visual, né, para você não parecer tão mais, deixa-me ver assim, na minha idade, né, dos 70 anos, mais envelhecida do que você está, ter essa preocupação para a gente ficar melhorzinha um pouco, para não agredir tanto quando as pessoas já têm fixado esse hábito. Mas como eu sei que a maioria de vocês não tem ainda, porque não cultiva esse tipo de hábito, né? Ou já se livraram dele, já cultivaram, já estão se livrando, ou já se livraram, então eu estou em casa, né? Estou muito, muito, muito bem aqui. A Joana me ensina uma técnica que eu achei muito interessante. Ela disse, como todos nós somos portadores dessa outra face, o que a gente tem que fazer? Porque isso eu amo na Joana. Ela mostra o problema, ela mostra a solução. Aqui está o problema, aqui está a solução. Desafios e soluções. É um livro da Joana. Ela tem sempre essa preocupação. Mas o que é que ela nos ensina? Ela diz o seguinte, procure pensar bem no momento mau. Todo momento mau que você for mergulhando nas circunstâncias do seu dia, procure pensar bem, de uma forma positiva. Sempre. Ou isso veio para um aprendizado meu, sempre será para um aprendizado, para eu aprender a controlar os impulsos, para eu usar as minhas habilidades psíquicas que eu já estou desenvolvendo, para eu usar as minhas habilidades de prevenção do evangelho, para não cair em tentação. Porque o que é que o hipocampo vai fazer? Vocês já aprenderam. Seleciona aquilo que ficou fixado, manda para a nossa região do córtex pré-frontal. E uma vez estando ali, ele se transforma em memória. E o que é que vai acontecer com essas memórias fixadas? Na hora da desencarnação ou da doença profunda que leva a gente a refletir, esses momentos vêm como um filme. Ninguém tem filme aqui na Terra, né, desse porquê. O que acontece no momento desse filme que é tão falado, decantado? O Emmanuel fala, o Chico Xavier falava, né, mas fala, vamos pôr no presente, porque tudo está aí à nossa disposição. O Divaldo fala, a Joana fala, todo mundo fala. É que nesse momento em que o processo de desencarnação vai começar, que é a liberação do corpo, né, espiritual, do perispírito, nosso segundo corpo, vai começar a se desprender do corpo biológico. Há uma liberação da memória. E o que é que está fixado na memória? Joana diz, é por isso que a gente se apavora, né, e quer voltar de novo para o corpo que já perdeu as funções vitais. Às vezes as funções vitais do corpo, elas ficam
no nível intermediário, sabe? Assim, eu não consigo agora explicar para vocês porque o tempo é curto. Fica no nível intermediário e você fica ligado psiquicamente, energeticamente, cérebro ali do corpo morto a cérebro do segundo corpo, né? Aquele cordão prateado, né? Ligou, continua ligado. Então, nos cemitérios, muita gente vê, e a literatura nos traz esses exemplos de pessoas que estão ali nos cemitérios ligadas a seus corpos apodrecidos. Porque o cordão não foi cortado, essa energia psíquica que liga toda essa massa celular, né? Os três cérebros, ao segundo equipamento nosso, que é nosso segundo corpo, que é o perispírito, que a gente vai se movimentar. Há livros com esse mesmo título, né? O Zimmermann tem um livro, Perispírito, é um livro de capa azul, estava esgotado, não sei se vocês já voltaram a editar. Mas na Casa de Guará tem uma biblioteca muito boa, né? Muito boa. E o nosso irmão Clébio Fragoso é o responsável pela organização dessa biblioteca, tem feito um trabalho extraordinário, né? Um amigo muito bom, ele e os seus filhos, também colaboradores, ele fez um trabalho excelente. Então lá a gente tem muita coisa que vocês podem ter acesso. Como vocês também podem comprar muito livro da Artmed ou baixar em PDF, viu, gente? Ah, não posso comprar não tem dinheiro. Baixa em PDF, faz uma biblioteca no seu equipamento, né? E aí então a gente vai aprendendo sobre essas coisas todas que estão aí. Então a Joana diz, utilize o recurso de trocar os pensamentos maus pelos bons. Comece a treinar a observação da natureza. A Joana é poética, né? A Joana é poética demais. Ela diz, olha as borboletas voando, veja o vento farfalhando entre as árvores, observe o espocar das flores, veja a estesia que existe na natureza. São mensagens de Deus. É um livro de Deus escrito para a gente sair das fixações mentais negativas e a gente poder levar esse outro componente de observação do que está ao nosso redor para os graves momentos da nossa vida. Um grave momento quando a gente é espicaçado e quer devolver com ira, com vingança, né, aquilo que a gente quer realizar. São os impulsos primitivos ainda. Aí eu lembrei de uma outra história agora, que essa aconteceu na Casa de Guará, há muitos anos. Né? A moça chegou lá desesperada, estava com um casamento de 32 anos, e ela pede um conselho. Foi numa época ainda que tínhamos... o passe era dado publicamente, né? Tem muito tempo atrás, nos anos 60. O passe era dado publicamente, era a dona Josefa Cleides Concha, dona Clei, né, que ministrava o passe, e chega essa pessoa desesperada. Aí ela pede para falar com o espírito em particular, e no final da reunião ela foi falar, e ela queria largar o marido. E então o espírito perguntou a ela quantos anos ela estava casada. Ela disse 32 anos. Aí o espírito disse assim, você quer largar seu marido? Aí ela deu os motivos dela. Ele chegou e disse, espere. Mas como eu vou esperar? Tem 32 anos que eu espero. Esperei os filhos crescerem, esperei os filhos formarem, esperei os filhos casarem. Agora eu quero fazer isso. Ele disse, não. Dá para você esperar 60 dias? Ela olhou e disse, 60 dias dá. Aí olha o que o espírito disse, compre um caderno grosso e neste caderno você escreva tudo que acontece durante o seu dia, de positivo e negativo. Você vai avaliar o que fez de positivo e vai começar a avaliar o negativo. Mas você vai começar a observar a natureza. Eu me lembrei desse caso porque Joana, nesse texto, ela vai falar da natureza, né? E aí a mulher disse, olha, ninguém nunca me deu um conselho desse. Faça e espere 60 dias. Aí ela comprou um caderno, dividiu a metade do caderno, né? Tantas folhas para a observação da natureza e tantas folhas para as coisas ruins que ela pensava, que ela queria realizar, que ela queria fazer, né? Então ela começou a observar o próprio pensamento. E aí
o Espírito falou, tudo que for de bem que você fizer, de auxílio, de uma oração intercessória, tudo que você fizer de auxílio para o outro, de ajuda para o outro, você coloca nessa página. E o que for de ruim na outra página, viu? E o que você vai botar, depois quando você se for, esse caderno vai servir para quem fica e vai servir para quem vai para o além. Ó a sabedoria do Espírito. 60 dias depois, uns 64 dias depois, ela volta. E aí foi procurar, né, nossa irmã, e falou assim, agora estou viúva. Meu marido na fazenda, montando o cavalo empinou, ele caiu, bateu a cabeça e morreu. Vocês entenderam a lição? Se ela separa antes, olha o desespero que ia ser a vida dessa pessoa. Eu falei, mas que espírito amigo fantástico, né? Espere 60 dias. E ainda deu a solução para a vida dela, para o resto da existência. E ainda disse, esse caderno vai servir para quem fica aqui encarnado e para quem vai para o além, né? Então, esse diário que ela fez, né? É um diário saudável que da minha memória vai sacando enquanto eu vou lendo, vou estudando essas outras questões. A Joana disse, cuida do teu jardim mental. É uma metáfora, né? Cuide do seu jardim mental. Que tipo de flores e de espinhos você está plantando em seu jardim mental? Vamos observar? Então eu fiquei aí, né, nessas questões essa semana inteira, porque Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Olha, eu com esse texto dei uma aprofundada em uma camada desse pensamento de Jesus, que a gente repete, mas ainda não tem. Eu, por exemplo, não tinha condições de ter dado esse grande mergulho se não fosse esse texto. A cada um segundo as suas obras. Aí fui lembrar da rememoração, fui lembrar do mecanismo da memória, como ele se constitui, da questão das fixações, como é que está a minha casa mental, onde é que eu moro, esses compartimentos da minha casa mental, como eles são pintados de que cores, a grande história está aí, né, na nossa memória fixada. Então a gente precisa observar as mentiras patológicas, né, que já está muito perto da psicopatia, né, que nós temos o hábito de usar na questão da vitimização, que eu já tinha falado com vocês. E assim a nossa Joana diz o seguinte, que precisamos ter um cuidado enorme com a nossa existência. Se até aqui a gente não acordou para essas questões, esse texto da lição 8 de hoje, ele é o texto para nos acordar. Cuida do teu jardim. Eu já comecei a cuidar do meu. Então, que Jesus nos encha de alegria, nos dê uma semana maravilhosa. E essas lições do capítulo 8º, elas são lições para o resto da vida. Que Jesus nos abençoe.